Se você tem vontade de fazer um intercâmbio, mas tá com a grana curta e tá com vontade de fazer sem agência, esse vídeo é pra você. Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio de Bamboleando por Aí. Meu nome é Tati Oleinick e sou absolutamente apaixonada por bambolê e por viagem. Já viajei por 21 países e estou agora, neste momento, na Irlanda, onde tudo começou. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Como é que eu fiz o meu primeiro intercâmbio pagando menos e sem agência? Galera, eu tinha 23 anos, eu nunca tinha viajado na vida sozinha e nunca tinha viajado para fora do país. Mas eu queria tanto fazer o intercâmbio que eu levei 3 anos para juntar metade do valor que eu precisava para fazer o meu intercâmbio. E aí depois, ó, eu ganhava 600 reais na época, tá? Eu economizava 400 reais por mês. Com 200 eu sobrevivia, bebia água ali, ó, da torneira. Tô brincando, mas eu era muito mão de vaca. Brincando não, eu já fiz isso, tá? Eu era muito mão de vaca porque, na realidade, eu era obstinada pelo meu objetivo. Então, cada dinheirinho ali que eu juntei foi suado e eu quis dar muito valor pra ele. Quando eu decidi que eu queria fazer o meu intercâmbio, a princípio eu decidi que eu queria Londres. Ah, ingênua, né? Mal imaginava que era o país mais caro para se estudar fora. O meu objetivo era estudar e trabalhar, né? Porque eu não nasci rica, então eu tinha que trabalhar para ganhar em euro ou em pounds, né? Em libra, no caso, e pagar um pouco e ter uma vida mais confortável. Então a primeira coisa que eu precisei foi pesquisar. Consigo trabalhar e estudar em Londres? Não consigo. Por quê? Primeiro que é caro e segundo que tinha que só que estudar. E aí eu vi que os países que me permitiam, né, melhor facilidade aí de trabalho e estudo por 6 meses, que era o tempo que eu gostaria, eram Irlanda, Nova Zelândia e Austrália. Austrália seria maravilhoso porque o clima é quente. Nova Zelândia, nunca tinha nem ouvido tanto falar, assim. E Irlanda era muito próximo de Londres. E eu pensei, poxa, eu quero fazer um curso em Londres, que na época eu estava estudando, eu tinha acabado de me formar em jornalismo e tinha visto alguns workshops que eu queria fazer como algo complementar para o meu currículo. Então eu decidi que eu queria Irlanda por ser mais próximo de Londres, que era o meu objetivo inicial. Selecionei Irlanda, comecei aí, mandei um monte de e-mail para agências, comecei a receber um monte de orçamentos de agências e eu falei, meu Deus do céu, isso está muito fora da minha realidade. Não. As opções que as agências me passaram eram Dublin, Cork, Limerick, Galway. E eu comecei a pesquisar no Google as menores cidades para morar na Irlanda, porque eu vi que Dublin tinha muito brasileiro. E a minha intenção era ficar 6 meses, mas a minha mãe queria que eu ficasse só 1 mês, porque ela é muito grudada a mim. Então a gente chegou no consenso que eu iria ficar 3 meses. E aí, se eu precisava ficar só 3 meses para aprender inglês, eu falei, eu preciso fazer uma imersão e não me encontrar com brasileiros. Então eu pensei em pesquisar as menores cidades que existiam ali na Irlanda para eu estudar inglês e fazer tudo por conta. Então eu digitei lá, pequenas cidades para morar na Irlanda. E aí eu comecei a encontrar Galway, Westford, várias cidadezinhas. E Ennis era uma delas. E eu me apaixonei quando eu vi Cliffs of Moher. Para quem não sabe, os Cliffs of Moher é uma atração turística e foi cenário de vários filmes, inclusive Harry Potter, é lindo. E aí eu fiquei apaixonada por Ennis, eu vi que era uma cidadezinha pequenininha. A minha ideia, na verdade, era ir para tudo pequenininho, cidade pequenininha, que escola que não tivesse muitos alunos. Então foi essa a minha base de pesquisa, tá? E aí eu gostei muito de Ennis, Galway, porque é bem charmosinha também, e o Westport, uma coisa assim. Nunca fui pra lá, no final das contas, mas também era uma outra opção aí X que eu tinha feito. A primeira coisa que eu fiz antes de começar a pesquisar a escola foi ver se a escola não era fantasma, se ela realmente existia, né? Porque vocês sabem que tem vários golpes por aí. Então, assim como a gente tem o MEC que registra todas as instituições de ensino, todos os países também têm o seu MEC aí da vida, né? Da Irlanda chama Interim List of Eligible Programs. É a instituição do governo irlandês, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês optem, né, por realmente pesquisar as escolas e ver se elas estão registradas certinhas e aptas a te dar aula de inglês. Feito isso, o próximo passo seria qual? Mandar e-mail para todas elas. Então eu comecei a mandar e-mail padrão, escrevi um lá e disparei para todo mundo. Só que eu não sabia inglês, né, gente? Então eu usei muito o Google Translator. E eles também sabem que se você está indo para estudar inglês, você não é obrigado a saber falar inglês, certo? Ainda assim, eu tava em dúvida entre Ennis e Galway, porque Galway também é uma cidade muito charmosinha. Então eu fiquei contatando as duas lá, Ennis, Galway, Ennis, Galway.
Eis que uma menina italiana que tinha estudado nessa escola que eu tava cotando em Enes me respondeu e falou que a escola era absolutamente incrível e que os host parents, a família que ela tinha morado, eram absolutamente maravilhosos. E ela falou, vai lá e pede pra ficar na casa com eles porque você vai amar. E aí aquilo encheu meu coração de esperança e foi isso que eu fiz. Decidi que eu iria para Enes, comecei lá a trocar. Gente, eu troquei 53 e-mails com a escola. Foi isso mesmo. Eu lendo hoje aqui para gravar esse vídeo, falei, meu Deus do céu, como eu fui chata pra caramba. Então, para facilitar a sua vida e você não precisar trocar aí 50 e poucos e-mails com uma escola, vou colocar aqui tudo que eu precisei fazer e todas as coisas que você precisa se preocupar que são essenciais para você conseguir realizar esse intercâmbio com segurança e com sucesso. Pelo menos aqui para Irlanda eu tô falando, tá, gente? Que foi a minha experiência. Cada país segue uma legislação diferente, então é importante você sempre consultar aí o consulado do país que você quer ir em questão para ver certinho quais são as exigências, tá? Então a primeira coisa que é preciso para viajar para fora do país é de um passaporte válido, né? Não vá me deixar esse passaporte expirar no meio da sua viagem que você vai ter um dor de cabeça. Segunda coisa é decidir o país que você quer estudar. Então, veja aí os seus critérios. Às vezes você quer por conta de um sotaque que você gosta mais. Às vezes você quer porque tem algum curso relacionado à área. Decida o tempo que você quer ficar. Você vai para passar só um mês? Você vai para passar um ano? Você vai passar 6 meses? Seu objetivo é só estudar ou é estudar e trabalhar? Quais países que permitem que você trabalhe e estude ao mesmo tempo? Então, pesquise tudo isso antes de você decidir, tá? Decidido o país, é hora de decidir a cidade ou a escola que você quer estudar. Então você é do tipo de pessoa que gosta de uma muvuca, que gosta de sair pra balada, que gosta de um agito, você vai procurar aí talvez os lugares mais badalados, né? Ou se o seu objetivo for arranjar emprego, talvez você ache que uma cidade maior seja melhor para você arranjar emprego com maior facilidade. Se você, assim como eu, não tinha muito tempo e tá no gás de se aprofundar e fazer uma imersão com o mínimo contato de português possível, vá para uma cidade menor. Eu, gente, tinha zero inglês e era muito difícil, minha cabeça doía, assim, no começo. Mas foi a melhor coisa que eu fiz, eu aprendi inglês numa velocidade muito rápida, porque eu realmente não conversava com brasileiro. País decidido, cidades selecionadas, é hora de começar a pesquisar opções de escolas, tá? Então, se você entrou em contato com alguma agência, provavelmente ela já te passou aí algumas listas de escolas que eles trabalham. Você pode entrar diretamente no Facebook, no Instagram dessa escola e começar a contatar. Eles usam bastante Facebook aqui, então é até uma opção interessante. E se vocês quiserem utilizar o recurso que eu fiz, daquilo de ir na foto da escola, procurar quem são os estudantes que comentaram ou que estão marcados nas fotos e escrever para eles também, tenho certeza que vocês vão ter algum feedback positivo ou negativo dessa escola. Quando vocês mandarem um e-mail para a escola, vocês pedem todas as informações que vocês quiserem, com certeza eles vão te ajudar, tá? Então você pergunta assim, qual é o orçamento? Tem opções de hospedagem próxima à escola? Quais vocês me recomendam? Quais são as opções de preço? Porque eles também têm opções de full alimentação, todas as alimentações inclusas. No meu caso, eu peguei metade, se eu não me engano, e depois eu fiquei sem alimentação, eu comecei a cozinhar para mim mesma. Depois que você tem seu passaporte, você tem o seu destino, você tem a sua escola e você tem até uma host family, você vai precisar se preocupar com documentação. Tudo impresso, tudo bonitinho, tá? Para que você não tenha problema com falta de bateria e lá na hora, às vezes, eles não aceitam celular, eles querem o papel. Então, tenha tudo em mãos, impresso, beleza? Na Irlanda, você não precisa de um visto antes de entrar no país, como nos Estados Unidos, por exemplo. Você só vai precisar do visto depois que você chegar no país, que é o visto de estudante. Quando você for entrar no país, para passar na imigração, eles vão te pedir, essencialmente, a carta comprovando a escola que você vai estudar, tá bom? Pode ser que eles te peçam também uma carta do lugar que você vai ficar. Então, é importante você pedir para a família, ou se você fechou algum hotel, hostel, o que for, uma carta dizendo que você vai ficar na casa dessas pessoas, certo? Você também vai precisar ter uma passagem de ida e de volta, para eles terem a garantia que você não vai morar para sempre naquele país. Se eu não me engano, tem um tipo de passagem para quem tem entre 18 e 29 anos, que é de estudante, que você tem uma maior flexibilidade caso você queira reajustar aí a data da sua passagem. Fala aí com a sua companhia aérea que você consegue essa passagem flexível sem que precise pagar um preço tão exorbitante
caso precise fazer uma eventual troca, tá bom? E você também vai precisar de seguro saúde. Eu vou ver qual que eu usei na época, eu não lembro, e se eu achar o nome certinho, eu lembro que foi muito bom e eu tinha pesquisado, tinha sido mais barato, e eu deixo aqui no link para vocês também. Você vai precisar se preocupar com a moeda, é importante você ter aí um dinheiro já para você também não chegar desprevenido no país. E uma dica que eu dou, até que eu tô usando dessa vez, que eu me lasquei da primeira vez, é usar um cartão virtual. Eu tinha feito o pagamento por cartão de crédito, que geralmente é uma opção que eles dão também, só que a gente acaba pagando mais IOF, taxa, e dependendo de quando fecha a fatura, o euro flutua, e você acaba pagando mais caro. Eu tô usando o Wise. Eu vou deixar o link aqui pra vocês, que é bom que vocês ganham um desconto, vocês não pagam uma taxa de conversão nos primeiros dinheiros aí que vocês forem trocar. É uma coisa boa. Para você tirar o seu visto como estudante, para 6 meses, você vai precisar comprovar 3.000 euros, que são 500 euros por mês. Por que 500 euros? Porque isso é mais ou menos o quanto você vai gastar e você não vai se tornar um mendigo lá, sabe? Você não vai passar fome. Se você tiver 500 euros por mês, você consegue se manter no país, pelo menos na cidade onde eu morei, né, aqui em Ennis, pagando um aluguelzinho ali de um quarto e fazendo uma alimentação de um mercado, uma vida mais econômica, digamos assim, né? Quando acabou os meus 6 meses aqui, eu tinha 20 euros na conta, ou seja, eu fui ali, ó, cravado. Aí com isso já fica bem tranquilo para você entrar no país. Uma coisa que eu pedi e eu acho que é bem útil é você ter o número da escola e o número também do lugar que você vai ficar. Para caso tenha algum problema, o nosso inglês não tá tão bom quando a gente tá indo para estudar inglês, a gente não tem inglês ainda, né? Qualquer coisa você fala, tem esses tantos números aqui, você pode ligar e tirar alguma dúvida se você tiver algum problema, que essas pessoas vão confirmar que eu tô entrando no país para de fato ir para esse lugar e estudar e fazer o que eu tô te falando aqui. Outra coisa que é interessante pensar, como é que você vai sair do aeroporto e ir para o lugar que você tá. Então, se você for vir para Ennis, por exemplo, você pode vir de ônibus ou então de trem. Tem essas duas opções. Ou então pagar um transfer de alguém que vai te buscar, mas aí você vai pagar muito mais caro também. Mas eu peguei o ônibus e foi bem tranquilo, viu? Assim que você chegou aqui na Irlanda, você vai começar o seu processo para tirar o visto, para ficar aqui no país sem ser ilegal, né? Com visto de estudante. Então, para isso, você vai precisar abrir uma conta. Pode perguntar também aí para a escola, nos e-mails que vocês trocarem, qual é o banco que eles sugerem. No meu caso, a minha escola trabalha ainda hoje, eu acredito, com o Bank of Ireland. E aí, eu tive que levar lá os meus preciosos 3.000 euros, que é a quantia que eles pedem para você comprovar para ficar 6 meses, tá? E além do nosso seguro saúde, aqui na Irlanda, eles exigem um seguro governamental, que é tipo um seguro saúde também, mas é do governo. Então, você vai precisar pagar uma taxa, eu não me lembro exatamente a quantia, se eu não me engano foi 160 euros que eu paguei. Mas pergunta aí para sua escola sobre o seguro governamental, que eles também vão te passar o preço certinho, beleza? Então, você vai reunir todos aqueles documentos que vocês usaram na imigração, vai adicionar aí o comprovante dos 3.000 euros que vocês abriram a conta que você tem lá na sua conta bancária. E aí você vai no escritório de imigração para solicitar o seu visto, que a escola também vai te orientar. Galera, é super possível viajar sem agência. Deu certo pra mim. É um processo que é burocrático, é cansativo, mas é ótimo que você já começa a praticar o seu inglês aí. Porque eu também não tinha inglês quando eu comecei a trocar esses e-mails. Eu fui tudo ali no Google Translator, então isso já tira a gente da zona de conforto. Quanto mais você se dedica para que essa viagem aconteça, mais você vai degustar e vai fazer dessa a melhor experiência da sua vida. Posso te falar que foi a minha mente fez assim, ó, depois que eu comecei a viajar. E aí, gente, dá pra gente fazer várias viagens. Eu conheci vários países aqui. Depois eu posso, inclusive, trazer um vídeo falando sobre como viajar aqui, barato também. E ter tantas dicas legais para vocês conseguirem conhecer vários países aqui pela Europa. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários para eu saber que você gosta desse tipo de vídeo. E eu te espero no próximo episódio de Bamboleando por Aí. Me deixa aqui nos comentários ideias, o que vocês querem saber sobre as Europas, sobre a Irlanda e sobre toda essa experiência riquíssima que eu tive na minha vida e que eu tô doida aqui para compartilhar com vocês. Bambo, beijos e até mais!